Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui comigo de volta. Eu fico feliz porque isso significa que você aceitou o desafio de continuar participando dessa Semana Santa restaurados em Cristo. E eu espero que a sua vida seja restaurada. E como eu disse para você, você não pode guardar isso só para você, você precisa compartilhar isso. Se você sabe que alguém precisa de Cristo Jesus, precisa de ter uma vida transformada, o meu convite e o meu pedido é que você compartilhe isso com outras pessoas. Essa mensagem não pode ficar somente para você. O título da nossa mensagem hoje é Uma Figueira Sem Frutos. Você já reparou que algumas coisas não são o que realmente aparentam ser? As aparências enganam, não é verdade? Deixa eu te dizer mais uma coisa. Ainda mais na vida espiritual. Existem pessoas que exibem uma espiritualidade que você acha que praticamente são anjos aqui na Terra. Mas na relação íntima, elas não estão de verdade com Deus. E existem pessoas que nem aparentam tanto ser espirituais, mas elas estão andando ao lado de Deus. Não são pessoas vazias, não são pessoas superficiais. As histórias que vamos meditar hoje são histórias bem interessantes. São duas histórias praticamente incompreensíveis para muitas pessoas. Uma é a história da maldição da figueira, e a outra é a limpeza do templo que Jesus Cristo fez. Muitas pessoas não compreendem essas histórias, mas essas histórias estão relacionadas com aquilo que a gente precisa entender. E elas estão ligadas uma com a outra. E é muito importante a gente entender o que elas querem nos dizer nesta noite. Marcos, ele trabalha da seguinte forma. Ele tem uma técnica muito interessante. A técnica do sanduíche. Ele começa contando uma história, depois ele vem no meio da história, ele conta outra história, e depois ele volta contando aquela primeira história. O que isso significa? Significa que esses dois eventos, eles estão relacionados. Então, dessas duas histórias que a gente vai estudar agora, a gente vai entender que elas estão muito relacionadas. O que significa a maldição da figueira? E o que significa a limpeza do templo? Nós vamos estudar isso agora. Olha o que a Bíblia nos diz em Marcos 11, do versículo 12 ao 14, e os versículos 20 e 21. Abra sua Bíblia. Marcos 11, versículos 12 ao 14. Diz assim: No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: Nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Olha o versículo 21, que diz, 20 e 21. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Muitas pessoas têm quebrado a cabeça, se questionando por que Jesus Cristo foi amaldiçoar essa figueira. Como que poderia aparecer no livro de Marcos um milagre de destruição? Até porque Marcos nos diz que aquele não era um tempo, não era a época de figos. Bertrand Russell, um ateu muito conhecido, ele lista essa história em alguma das razões porque ele era ateu.
Entenda que isso é muito diferente das atitudes de Jesus Cristo. Amaldiçoar uma árvore, e aparentemente uma árvore inocente. A gente sabe que a obra de Jesus não é de destruir, mas de salvar. Deus é um Deus de misericórdia. A Bíblia diz em Ezequiel 33:11 que Deus não tem prazer na morte. Então por que ele iria amaldiçoar uma árvore que aparentemente era inocente? Vamos analisar de perto essa história, vamos entender com muita paciência. Mas Deus precisa nos falar nessa história. Jesus encontra essa figueira em sua caminhada da cidade de Betânia para a cidade de Jerusalém. A época era a época da Páscoa. As figueiras elas eram muito comuns e até hoje são para o povo de Israel. E entenda que ela é um pouquinho diferente de outras árvores. Por quê? Porque a figueira ela dá frutos antes mesmo de produzir as folhas. Isso quer dizer que Jesus Cristo, ao olhar para aquela figueira com folhas, ele concluiu que ela deveria também ter frutos. Então, o que aconteceu se ela não tinha frutos? Ela tinha folhas, era para ela ter frutos. O que acontece é que aquela figueira era uma figueira estéril. Ela não produzia frutos. E por que isso é importante para a nossa vida cristã? Não confunda folhas com frutos. Por mais impressionantes que sejam as folhas, sem frutos elas não significam muita coisa. Agora eu quero que você imagine comigo o templo judaico. Era um local impressionante. Só o pátio, o tamanho do pátio, era em torno de 5 campos de futebol. E na época da Páscoa, na celebração da Páscoa, eles sacrificavam mais de 200.000 carneiros. Era muita coisa. Só que tinha um detalhe muito importante e importante para nós agora também. O templo não estava produzindo o fruto esperado. Deus queria que aquele povo tivesse uma adoração sincera, que fosse um povo compassivo, um povo justo. Aquele templo era cheio de árvores, mas ele não tinha nenhum fruto. E essa é a situação de muitos crentes hoje. São pessoas que vão fielmente aos cultos, que vão fielmente às igrejas, que dão o seu louvor ali, que dizem honrar a Deus, leem a Bíblia todos os dias, dizem que ouvem e obedecem às leis de Deus, colocam um símbolo do peixe no carro, dizendo que é um cristão. Mas olha só, eles não conseguem conduzir os seus valores nos seus negócios, na sua vida pessoal, como realmente cristãos. Alguns cantam assim, bendita a hora de oração, e oram só 5 minutos. Outros dizem, vamos dar a mensagem ao mundo. Não conversam nem sequer com o vizinho, não tem nenhum contato com o vizinho. Outros dizem, ó graça excelsa, cantam, né? Ó graça excelsa. E não confiam na salvação. Entenda que as folhas, elas são bonitas à distância. Mas a menos que nessa árvore onde tem muitas folhas, produza fruto, tudo isso é vão. Entenda a importância da figueira sem frutos. Deus quer frutos. Jesus Cristo busca que tenhamos não apenas folhas, mas frutos também. Agora, no meio dessa história da maldição da figueira, está a cena de Jesus no templo. Essa história é chamada de a purificação do templo.
Jesus queria reformar o templo, porque havia desonestidade das pessoas que vendiam os animais para sacrifício lá. Sabe que o sistema de adoração havia se tornado em uma corrupção. Havia se tornado um comércio. Aquela casa foi chamada de covil de ladrões. E entenda que as aparências realmente enganam. As chaves para essas duas passagens estão no Antigo Testamento. Abra sua Bíblia em Isaías 56, no versículo 7. Isaías 56, no versículo 7. Olha o que diz lá. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Essa era a vontade de Jesus Cristo. Mas olha só, a vontade de Deus, mas olha só o que diz em Jeremias 7. Vamos lá, o próximo livro. Jeremias 7, no versículo 4, e depois nós vamos ler do 9 ao 11. Olha o que diz lá. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Agora vamos ler o versículo 9 ao 11, os 3 versículos. Que é isso? Furtais e matais, cometeis adultério e jurais falsamente. Queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis. E depois vindes e vos pondes diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e dizeis: estamos salvos. Sim, só para continuardes a praticar estas abominações. Será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo, vi isto, diz o Senhor. Esta geração não adorava mais ao Deus do templo, mas sim o próprio templo. O templo tinha o mesmo significado do que aquela figueira. Era bonita, mas não produzia frutos. Jesus não veio simplesmente para purificar aquele templo, mas ele veio também para julgá-lo. E ele queria mostrar para aquelas pessoas que ele era o novo templo, onde as pessoas poderiam adorar a Deus de uma forma perfeita, onde poderiam encontrar o perdão e a purificação dos seus pecados. Entenda que nós seguimos a Jesus e demonstramos que seguimos a Ele quando a gente não permite que coisas boas tomem o lugar dele em nossa vida. O templo era algo bom. Deus ordenou que fosse feito o templo. Era ali que ele queria que as pessoas oferecessem sacrifício. Era ali que ele queria que as pessoas o adorassem. No seu próprio templo. Mas aquilo não passava apenas de uma ferramenta de adoração, uma ferramenta para o louvor, uma ferramenta para a celebração, uma ferramenta para o arrependimento. Mas não era nada mais do que isso. Quando nós tornamos as coisas dessa terra mais importantes do que a nossa devoção a Jesus Cristo, nós cometemos um erro muito grave, muito grande. Quando tornamos as coisas boas da nossa vida essenciais demais ou prioridade, nós colocamos isso no lugar de Jesus Cristo. Quando nós começamos a gostar mais da nossa família do que de Deus, nós estamos tornando a nossa família um ídolo, um objeto da nossa adoração. O que você tem colocado em primeiro lugar na sua vida?
qual tem sido a sua prioridade? A quem você tem adorado? Talvez o dinheiro, talvez o emprego. Vamos voltar para a Bíblia? Em Marcos 11, do versículo 22 ao 25. Olha o que diz lá. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Jesus está ensinando aos seus discípulos a ter fé. Isso vem logo após Pedro chamar a atenção de Jesus que a figueira ela estava murcha. Jesus chama as pessoas para confiarem em Deus e não no templo. Quando ele fala a respeito do monte, ele está se referindo ao templo, porque o templo tinha sido construído em cima do monte Sião. A única montanha que tinha ao redor deles era o templo. Eles estavam vendo o templo. Jesus estava dizendo assim: não tenham fé no templo. Tenham fé em Deus. Para o povo judeu daquela época, você orar dentro do templo era como para nós hoje orar em nome de Jesus Cristo. Entenda que você precisa ter fé não no local que você está orando, mas no Deus para quem você está orando. A oração, ela precisa ser feita de acordo com a vontade de Deus, para que esse pedido seja realizado. E é conforme a vontade dele que você precisa viver. Você não pode ter fé apenas nas coisas que te levam a Deus. Você precisa ter fé no Deus que faz as coisas. Jesus nos chama para segui-lo. Não para seguir um templo. Ele quer que você tenha uma vida frutífera. Ele quer que você tenha fé nele. Que você não tenha uma vida simplesmente cristã de aparências, mas que você dedique a sua vida útil e produtiva a ele. E eu te pergunto, quem tem sido o dono do seu coração? Quem você tem adorado? Quem tem sido o seu Deus? Você tem produzido os frutos? Confie em Deus. Entregue a Ele a sua vida por completo. E Ele poderá fazer milagres através de você. Não seja como um templo. Não confie em um templo. Não seja como uma figueira sem frutos. Mas seja usado no nome de Jesus Cristo para fazer as maravilhas que Ele quer fazer através de você. Que Deus te abençoe. Vamos orar ao nosso Deus? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu te louvo por este momento que estudamos a Tua Palavra. Entendemos que precisamos ter frutos. Precisamos fazer a Tua obra. Por isso que aquela figueira foi amaldiçoada e aquele templo, as pessoas adoravam naquele templo de uma forma desfocada, um templo que não tinha frutos também. Eu te peço que nossa vida seja uma vida útil, de fé, que façamos a Tua obra, Senhor, que possamos confiar em Ti e colocá-lo em primeiro lugar em nossa vida, Senhor. Que o Senhor seja o nosso Deus, que não tenhamos nenhum outro tipo de ídolo, mas que o Senhor seja o nosso tudo, bom Pai. Venha nos abençoar durante essa semana, que seja uma semana abençoada por Ti, que continue sendo para nós, Senhor, um momento de se aproximar mais perto de Ti, Senhor. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Meu querido amigo, meu querido irmão e irmã, que Deus te abençoe e a gente se encontra amanhã. Que Deus te dê a paz dele. Que Ele te dê forças para vencer essa batalha. Confie no poder de Deus. Se entregue totalmente a Ele.
e muitas coisas boas Ele fará na sua vida. Que Deus te abençoe.